a gente tem uma graça muito grande que a gente tem a capacidade de sonhar, a capacidade de ter ideias. Isso é incrível. Só que essa sensação boa que a gente tem quando a gente tem uma ideia, ela só aparece quando a gente está se cercando de um ambiente, de pessoas, de conteúdo que nos ajudam a isso. Então quem vem seguindo as lives aí, eu estou tentando cercar você desse tipo de coisa. Isso já provoca uma alegria na gente. Por quê? Porque eu estou tendo ideia, estou tendo uma ideia de fazer algo novo. Eu vejo que eu tenho capacidade, isso renova a nossa autoestima, aumenta a nossa autoconfiança, isso é excelente. Legal, então o primeiro passo está aí, a gente vem fazendo. Se você vem perdendo as lives aí, no meu podcast, a maior parte delas estão lá no podcast. Na bio lá você tem link para tudo isso, na minha bio. Para o podcast Timecast, onde eu vou colocando para lá depois. No meu blog, eu estou colocando em vários locais aí. Eu tento colocar para a gente aproveitar esse conhecimento que a gente está tentando divulgar aqui para ajudar todo mundo durante esse período. Legal, você está mais alegre, pô, tive ideia nova, isso é muito bom. Ótimo, excelente. Só que depois, no segundo momento, ou você coloca essas ideias adiante para que elas possam cumprir com a missão delas, e você cumprir com a sua missão. Poxa, eu tive a ideia de repente você teve a ideia de, sei lá, arrumar um food truck e servir comida de tal forma. Você teve a ideia de começar a prestação de serviço dentro de uma área de tecnologia que você conhece. Você teve a ideia de fazer um curso para você poder crescer dentro do seu trabalho, de aprender uma outra língua, ler um livro, pode ser coisa até mais simples mesmo, ler um livro para ter mais conhecimento, fazer um curso, o que for. Você teve essa ideia, você precisa começar a colocá-la em prática, fazer com que ela se concretize, porque senão você vai acabar perdendo essa sensação de conseguir algo novo, estou fazendo algo novo, posso fazer algo novo, e você vai trocá-la pela sensação de eu tive uma ideia, mas não deu certo não, acabou que eu me enrolei, acabou que mais uma vez na minha história de vida eu não fiz aquilo, eu não concretizei aquilo, ou você fica com aquela sensação, isso é muito comum, eu também passei por essa sensação aqui agora, durante essa quarentena, estou passando ainda, porque vem tanta ideia na cabeça, a gente começa a cair naquele sentimento, aquela angústia, aquela ansiedade. Cara, tem um monte de ideia, mas não dá tempo de fazer tudo. Eu não consigo equilibrar tantos pratos assim na mão, né? Aquele malabarista, eu não consigo equilibrar tantos pratos assim. Eu não posso, você não pode trocar a sua sensação, essa emoção, esse sentimento de eu tenho capacidade de fazer além, de fazer coisas novas, pela sensação de ansiedade, de incapacidade. Poxa, eu tenho a ideia, mas não consigo fazer. Eu não posso. E para que você não caia, não troque algo tão bom por algo tão ruim, você precisa entender alguns conceitos, entender algumas regras naturais, regras do tempo que tem limite, regras de você que tem certos limites, mas regras também que te mostram como você aproveita melhor esse tempo apesar de ser limitado. Os seus conhecimentos, apesar de serem relativamente limitados, falo relativamente limitados porque a gente tem a capacidade incrível de estar sempre aprendendo mais e se desenvolvendo mais. É do que a gente vem falando aí. Legal? Então, vou entrar agora em 5 passos, quero passar para você 5 passos para que você possa pegar essas ideias que você teve e fazer com que elas se concretizem. Vamos lá. Primeiro passo que você tem que dar, coisa que você precisa entender. Você teve um monte de ideias novas, brotou um monte de projeto novo, você precisa organizar esses projetos por prioridade. Defina uma prioridade. Leandro, eu não sei bem qual é a prioridade, eu não sei certo qual é o melhor. Define algo, começa com algo. Mais adiante você pode ver que você talvez não tenha tomado a melhor escolha, mas você tomou uma escolha que vai viabilizar que você comece a fazer algo para poder perceber se foi a melhor escolha ou não. Se você não escolher algo, se você não começar a organizar, você não vai sair do lugar. Entende? É melhor uma tentativa e que vai te dar essa visão do que não fazer nada, ficar agarrado porque eu não sei qual que eu começo primeiro, eu tento fazer tudo ao mesmo tempo e não faço nada e eu não consigo seguir adiante. Então, o primeiro passo importantíssimo, ordene, coloque uma prioridade nesses novos projetos, até porque o segundo passo depende desse. Você precisa colocar uma ordem. Eu acho que o primeiro, digamos que você tenha 3 projetos aí, o primeiro seria esse, depois esse, na ordem de prioridade. O que vai definir a prioridade para você? É um projeto novo, né? Se é um projeto novo, pensa, né, em todas as variáveis em torno desses projetos. O que talvez seja o que mais mexe com você, né? Aquela paixão, aquela vontade, aquela motivação de fazer. Isso é importantíssimo para a gente conseguir levar um projeto adiante. Pensa no teu objetivo também. Eu preciso nesse momento, eu realmente preciso gerar renda.
Então tem que misturar essa paixão com a renda. Qual que seria ali a renda, né? Pode ser o timing do momento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu tive a ideia de fazer cursos, colocar cursos na plataforma da Udemy, me veio logo de cara 5 temas diferentes de cursos. Só que eu falei, pô, preciso priorizar, não vou poder fazer tudo ao mesmo tempo. Qual foi o primeiro que eu lancei? Home Office. Por quê? Era o timing do momento. Todo mundo estava desesperado, se descabelando para poder trabalhar de home office e batendo cabeça, achando que era só chegar a ligar o computador, e não é bem assim. Tá aqui falando um cara que desde 1994 tem experiências com home office, e a gente sabe que não é assim. Desde uma época que não tinha internet para fazer home office. Era um trabalho feito, salvo em CD ainda na época, não era nem DVD não, em CD, e a gente levava. Então, eu vi que o momento era aquele. Depois, lancei agora o de organizar o computador, porque é uma consequência, é um próximo nível, né, para quem está ali trabalhando com computador, que pode perder o trabalho, como é que faz isso. Então, veja qual é o timing desses projetos também. Pode ser que um determinado projeto seja o momento. Se perder esse momento agora, ele já nem faça mais sentido. Então, isso vai ser uma variável importante para você definir aí qual é a ordem, a prioridade. Feito isso, legal? Segundo passo. Uma vez que você tem a prioridade, você vai pegar um de cada vez, primeiro dentro daquele que você imagina que seja a prioridade máxima para você dos novos projetos, e você vai comparar com o que você tem hoje dentro da sua agenda, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, das suas obrigações. Você precisa comparar. Uma vez que você compare, você pode ver o seguinte: legal, o que eu faço hoje e isso aqui não cabe junto, não vai caber, eu acho que não vai caber. Mas isso aqui que é o novo, ele é ainda mais importante, ele é uma grande oportunidade comparado ao que eu faço hoje? Pô, então vale a pena eu tentar encaixar isso aqui. Porque ele realmente é mais importante do que eu já estou fazendo. Parece bobeira, mas pensa que nesse momento eu estou passando para você passos que eles têm que conseguir se encaixar em inúmeras realidades. Realidades de ideias completamente diferentes das que você já faz, ou às vezes realidades, por exemplo, na vida de alguém que já empreende várias coisas e está tendo ideia de empreender outras. Então você precisa fazer essa comparação. Pô, o primeiro que você botou na lista, ele vale a pena comparado? Legal. Então anota ele do lado, sublinha, né? O cérebro da gente funciona bem melhor quando a gente vai fazendo por parte. Sublinha na sua folha ali o nome dele. Pô, esse cara que eu botei, eu já escrevi qual era a ordem, os 3 ali, tô supondo que você tenha 3. Sublinhei e vale a pena, legal. Segundo, pega e compara. Pô, faz sentido? Sim, sublinha também. O terceiro, não. Esse terceiro até é uma ideia legal, mas perto do que eu já tenho, nem chega a ser mais importante assim, não compensa. Então nem preciso olhar do terceiro em diante, porque se você já botou por ordem de prioridade e você já viu que esse cara na lista ali já não é, você não precisa perder tempo seguindo com os demais. Legal? Então o segundo passo é comparar com o que você faz hoje para ver se a importância dele é suficiente para você encarar, comparado com o que você já faz hoje, encarar, dar um jeitinho de achar uma vaguinha para ele ali dentro da sua agenda, dentro da sua rotina. E aí, digamos que nesse sentido você separou 2. Você pode perguntar assim: pô, Leandro, e os outros que eu tenho na lista? Eu vi que não, nesse momento não é. Então ignoro isso? Não, de forma alguma. Você não pode perder as suas ideias. Eu falei desse curso, por exemplo, desse curso mais novo agora, né, de organizar os seus arquivos. Eu falo nele em organizar arquivos, organizar ideias, a estrutura. Nele, se alguém que está assistindo aqui já fez, pode até confirmar e dizer: é mesmo, eu lembro disso. Porque tem uma hora que eu mostro como é que você monta uma estrutura dentro do seu computador para você, todas as suas ideias, seus projetos novos, você poder colocar lá. Porque as ideias que você teve, cada insight que você teve, você não pode perder. Então isso tem que estar anotado, documentado e guardado em segurança. E a segunda coisa que você faz, sabendo como montar essa estrutura ou não, tá? Você joga isso dentro da agenda. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu pego as minhas ideias, eu tenho lá a pasta e eu jogo dentro da agenda do Google o link para aquela pasta para eu lembrar onde é que está a pasta numa data mais adiante, que eu separo, eu defino nesse momento a data que eu vou fazer uma revisão nisso, porque são ideias. Então eu calculo por alto, não, mais uma vez, tá? Não se preocupe, eu tenho que ter 100% de acerto, não. Eu só calculo, daqui a um mês eu volto a pensar nesses outros aqui, volta para dar uma olhada, talvez seguir esses mesmos passos que a gente está falando aqui agora.
Aí você abre a agenda do Google, coloca daqui a um mês para ela jogar um alarme para você, e dentro da agenda lá, quando você cria, tem um espaço lá que você pode colocar na descrição as suas observações para você não esquecer esses insights. Se você já tem uma pasta lá, como eu ensino no curso, que está estruturado, os documentos, etc., você bota o link para essa pasta. Se você digitou isso em algum lugar, você pode anexar na agenda do Google um documento do Word que está isso descrito, um PDF, seja no que for, links ali dentro, você coloca o que quiser, que é para quando chegar essa data, você não ter esquecido. Não se permita esquecer dos seus insights. Não ter esquecido nada disso, tá? Então isso é para aquilo que você... Essa ideia da agenda do Google é para aqueles que você, nesse momento, não vai poder mexer. Legal, e o que você vai mexer? Que eu sugiro que seja apenas um projeto. Minha sugestão, que seja um projeto. Quanto mais projetos novos, mais a gente fragmenta os nossos esforços. Portanto, você tem que fazer um esforço muito maior, fica mais difícil. No máximo 2 projetos, tá? Pensa mais ou menos dessa forma aí, no máximo 2 projetos novos. Até pelos próximos passos você vai entender por que eu sugiro dessa forma. Então legal, você escolheu aí, que é, vamos dizer assim, posso falar até que o terceiro passo é esse. Você escolher apenas 2 projetos novos no máximo. O restante vai para a agenda do Google para depois você avaliar, depois que você já estiver em andamento com os 2 que você escolheu. Ou um, se puder um só, melhor ainda. Você vai poder se dedicar ainda mais para ele. O quarto passo agora, esse é importantíssimo. Chegar nesse, os demais dependem, você depende deles para chegar bem nesse daí. Mas esse é o mais importante. É uma regra que ela é relativamente básica, simples e que é impressionante como a maior parte das pessoas não faz, não consegue fazer. Defina um horário na sua semana que você vai dedicar para aquele projeto. Ah, Leandro, eu sei que eu preciso mexer nele, senão ele não vai sair do lugar. Sim, você sabe, mas senso comum não é a prática comum. Mais do que saber, você precisa pegar na sua agenda e definir o seguinte, que seja 1 hora num dia por semana, você vai pegar só para lidar com esse projeto. Ah não, Leandro, eu tenho condição de... Você pode falar para mim, eu tenho condição de fazer 1 hora, 3 vezes por semana, 1 hora em cada uma dessas vezes. Segunda, quarta e sexta, lá vou separar 1 hora em cada um desses dias para trabalhar. Da forma como for, mas você precisa deixar muito claro, documentado e em alguma agenda para te lembrar quais são os dias e horários que você vai se dedicar para aquele projeto. Se você escolheu levar adiante 2 projetos, você vai dividir dessa forma. Não é vou trabalhar no projeto que me der na telha, não. Você já vai decidir antecipadamente qual projeto, em qual dia, por qual tempo. É o que você vai definir para que você possa trabalhar. Você tem que colocar aquilo ali dentro da agenda com lembretes para isso. Tem que estar uma planilha. Ah, não gosto de agenda, Leandro, eu prefiro uma planilha que está documentado, que eu tenho aqui. Tudo bem, mas a sua planilhazinha lá com os dias da semana, os horários, tem que ter esse quadradinho ali, esse bloco de tempo separado para você trabalhar nesses projetos. Como eu falei, esse é o ponto mais importante. Todos os outros, se não tiver os outros, esse aqui também por si só ele cai. Se você chega nele, é tanto projeto e não pegou o projeto mais importante. E quando você tenta fazer, você fica lembrando de outras coisas mais importantes que você já faz atualmente. Então embola tudo. Por isso que os primeiros passos que eu trouxe até aqui são tão importantes. E o próximo, que é o último passo que eu quero trazer, dos 5, também vai complementar esse. Ele vai resguardar, que é para você não se forçar demais. Tá bom? Então esse quarto é importantíssimo, definir dia da semana e quanto tempo você vai levar para cada projeto. Para só um projeto novo ali que você vai trabalhar ou para os outros. Você precisa achar um espacinho de tempo na sua semana com regularidade para você trabalhar no novo. Caso contrário, não sei se você já experimenta isso, se você lembra disso, mas o que acontece é que de repente você se dá conta que se passaram 2, 3, 5 semanas, 2, 3, 5 meses e você não mexeu naquilo. Ou calhou uma vez de mexer e aí perdeu o timing, perdeu tudo do projeto. O negócio não segue adiante. Tá? Projeto, vou só reforçar aqui o que eu falei antes. Projeto pode ser aprender uma nova língua, fazer um curso online, empreender algo, começar um novo negócio, ler um livro, o que for. Projeto menor ou projeto maior, de qualquer forma você tem que enxergá-lo com essa seriedade que ele merece. Afinal de contas, ele nasceu aí no seu coração, nasceu na sua mente, nasceu como um propósito, tem um porquê, senão você não pensaria nisso, não estaria se esforçando para conseguir alcançá-lo, não estaria aqui agora pensando nisso se ele não fosse importante para você. Então, trate-o com a importância que ele merece.
para que ele possa crescer e aí você vê e colher os frutos dele ainda aí na sua vida. É todo ensinamento que ele vai trazer. O quinto passo é: seja fiel, porém flexível. A gente tem que ser fiel. Você tem que definir um tempo ali, senão vai virar bagunça e não vai acontecer nada. Mas você tem que ser flexível. Uma frase que eu gosto muito: eu não estou falando de vencer todas as batalhas. Eu estou falando de vencer o máximo de batalhas possível. Essa é a grande sacada. Quando você acha que tem que vencer todas as batalhas, tem que ser perfeito naquilo que você está fazendo, você desanima. Porque, sabe, esticou demais a corda, ela arrebenta. Você não aguenta. A gente precisa de uma certa flexibilidade. Então, quando eu falo nessa questão do horário, eu defini um horário, eu tenho que ter uma certa flexibilidade. Eu quero dizer o seguinte: de repente você está num horário que agendou para aquilo, mas está com muito sono, está muito cansado, não dá para render. Você sempre se esforça um pouquinho, é aquela velha regra: eu me esforço um pouquinho mais para eu poder alcançar aquilo que eu quero. Mas tem dia que está muito difícil mesmo. Permita-se não seguir naquele momento ali, mas você já define qual é o outro momento que você vai compensar esse momento aí. Uma outra forma diferente, talvez o outro extremo que possa acontecer: não é o momento de mexer no projeto, mas por algum motivo você leu algo, esbarrou com algo e ficou extremamente motivado a mexer com aquilo. Você pode aproveitar e antecipar esse tempo que você tinha separado para trabalhar naquele projeto, mas já defina de imediato como você vai compensar o que você deveria estar fazendo nesse momento, já que não era a hora do projeto, você tem uma agenda que você está tentando seguir essa agenda. Não é seguir igual robozinho a agenda, tá, gente? Mas de uma forma geral, dentro do máximo possível, né? Não é vencer todas as batalhas, mas vencer o máximo possível, você ir aprendendo a lidar com a sua agenda, com as coisas que você tem que fazer dessa forma. Tive vontade muito grande de fazer agora, vou pegar e vou fazer. Tô cansado demais de fazer agora, não vou fazer. Só que eu compenso isso de outras formas, porque eu já tenho mais ou menos uma programação. Tô lendo um livro, pô, agora é hora de ler, tô com muito sono. Eu acordo mais cedo, só que eu tô muito cansado, para dar 15 minutos para cada projeto, só que eu tô com muito sono ainda. Não lembro se foi na última live que eu comentava disso, mas é algo que eu trabalho muito com meus clientes. Às vezes a gente fala de autoconhecimento, e aí o pessoal pensa em autoconhecimento como um lance todo zen, ou é zen para quem é mais assim para esse lado, para quem é mais nerd fica pensando lá do Yoda, do Star Wars. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: é você entender como você funciona melhor. Isso significa entender o que eu faço melhor em cada momento do meu dia. Um exemplo que eu gosto de dar: no meio da manhã é o melhor horário para mim, para que eu lide com problemas que exigem uma velocidade muito grande. E aí uma dinâmica grande, que eu vou resolver rápido, já passo para o outro, vou resolver, passo para o outro. O meio da manhã é o melhor momento para eu resolver, ou seja, é a hora que eu mais acelero nas minhas tarefas. O meio da tarde é um outro horário que eu rendo bem, mas eu rendo no meio da tarde bem para uma tarefa que ela exige concentração nela por mais tempo. Então você vê que se é uma tarefa difícil, que eu tenho que me concentrar muito, o meio da manhã, embora seja um momento que eu tenho de produtividade, eu não consigo me concentrar a fundo tão bem numa tarefa. Eu gosto de deixar para o meio da tarde. Então, a gente fala às vezes de autoconhecimento, aí tem as pessoas que falam assim: não, mas eu me conheço, pô, me conheço desde que eu nasci, né? E eu já sei como é que eu funciono, etc. Se você não sabe responder o melhor horário do seu dia para render, não somente o melhor horário que você sente que você está menos cansado, mas que você entende o tipo de tarefa melhor para aquele horário, você pode se conhecer melhor ainda para poder aproveitar isso. Então, às vezes, acordar mais cedo e pegar nessa tarefa talvez possa não ser a melhor solução. Pode ser que uma troca de peças aí nesse tabuleiro. Acordar mais cedo sim para poder ter o tempo, mas lidar com alguma outra coisa primeiro, uma coisa mais dinâmica, mais rápida, que daí vai te ajudar. Dinâmica que eu digo assim, que não vai deixar o sono te atrapalhar, vai até te ajudar a perder o sono mais rápido, né? E entrando naquele movimento, e lidar com os projetos num outro horário em que o sono não esteja incomodando. Porque se eu estou lidando com um projeto, eu preciso ter muita atenção para aquilo, eu preciso ter novas ideias, eu preciso ver como é que eu posso fazer aquilo render mais. Lembra? O grande segredo da produtividade não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. É isso que proporciona a gente conseguir fazer mais em menos tempo, e ter essa estratégia. Então você pensa nessa regra, nessa quinta regra, tá? Eu preciso ser fiel, mas eu preciso ter uma certa flexibilidade. Eu preciso ter isso na agenda, eu tenho que ter os lembretes para eu não... Crie lembrete, né? Se esforça para estar aquilo ali, entende quando é o limite, mas dentro do possível cria lembrete para não esquecer, se programa para você poder trabalhar naquilo dali. Essa programação, ter isso programado,
Isso eu venho falando já há bastante tempo. Isso é legal porque reduz a nossa ansiedade. Às vezes eu estou naquela ansiedade de, pô, tem um projeto novo e não consigo trabalhar nunca. Quando você vê que aquilo está na sua agenda ali, que seja um dia por semana, 1 hora por semana, você vê que está na agenda, isso já reduz a ansiedade. Uma outra dica bem legal é você ter sempre com você, pode ser um grupo no WhatsApp que você faz só com você mesmo. Quem não souber fazer isso depois, me manda um direct ali que eu mando um áudiozinho explicando como é que é. Mas algum local que você tenha centralizado ali para colocar ideias. De repente você pode criar um grupo com o nome desse projeto novo. Por quê? Não está na hora de lidar com o projeto. Você viu alguma coisa que te inspirou, te trouxe uma ideia, teve um insight, você precisa ter um lugar para você colocar aquilo dali. Senão você fica com aquela ansiedade que queria estar mexendo com aquilo agora, mas não pode. E ainda acaba perdendo a ideia e depois dá uma raiva, né? Porque teve uma ideia legal, um insight legal que poderia ajudar. A única coisa que você consegue lembrar para se torturar é que você teve uma boa ideia, mas você não consegue, em hipótese alguma, lembrar que ideia foi essa. Isso é horrível. Então é legal você já ter um local onde você possa anotar e aí no dia, no horário que você já tem, você está mais tranquilo, não está ansiosa, não está ansioso com isso. Você só pega aquelas anotações, vê o que você, os insights que você teve e dá continuidade ali. Lembre-se, essa estrutura, 5 passos, que não são a coisa mais simples do mundo, mas eles são possíveis, tá? Você fazendo, sem se cobrar acertar em 100% das vezes, mas você vai acertar muito mais do que está acertando aleatoriamente. Acredite, dificilmente você não vai acertar muito mais, não é nem um pouco mais, muito mais do que está fazendo aleatoriamente. Se além disso, pô, Leandro, legal, mas eu ainda estou batendo cabeça, tenho dificuldade, etc. Tiver ideia, alguma coisa que você queira que eu fale um pouco mais dentro de live, você pode mandar um direct, pode mandar lá. Esses 2 cursos que eu comentei tem muito a ver com o que a gente está falando, com essa questão de projetos por conta própria, porque você tá metendo a cara para fazer isso, tá? Então, assim, tanto o curso lá do home office, quanto o curso de organizar arquivos no computador para não perder o seu trabalho, para não perder nada disso, tem muito a ver com isso, tá? Como saber, Leandro, se tem mesmo a ver? Dá uma olhadinha na bio, tá? Na minha bio tem lá o link de cada um deles separado, tem um terceiro link lá que é treinamentos. Ali você vê os outros treinamentos que eu tenho também, porque você pode dar uma olhada dentro de cada um. Nunca escolha um livro pela capa, tá? Então, assim, de repente, o pessoal fala pra você assim, eu tenho um curso chamado Home Office. Aí você fala, pô, legal, não tô trabalhando de home office, só que aí se você entra e vê o conteúdo, você vê, cara, mesmo eu trabalhando numa empresa, eu vou até a empresa, mas esse curso aqui me dá toda a base que eu necessito para o horário que eu tiver em casa, eu trabalhar melhor nos meus projetos. Ou eu tô trabalhando realmente de casa, já faço isso há um tempão, achava que mandava bem pra caramba, mas tem umas ideias aqui que eu vejo que faz todo sentido e que vão mudar a realidade com o meu trabalho. Organize seu computador. Meu computador tá organizado, não tem nada a ver. E aí daqui a pouco tá perdendo trabalho, tá desesperado, ou brigando com o computador achando que ele tá lento, que na verdade é a forma como você tá organizando ali os arquivos. Lendo lá você vai entender o que eu quero dizer. Só de ler e das aulas que já tem abertas lá na página inicial, porque tem aulas lá que eu deixo aberto para a pessoa ter uma ideia de como é o curso. Se puder te ajudar, eu ficaria muito feliz em te ajudar também através desses cursos aí. Espero que tenha sido de grande utilidade para você, que já tenha te dado uns insights. Se teve, não deixe de anotar isso em algum lugar.